Fala pessoal, Stings aqui. Bom, trazendo para vocês a decklist, deck profile do meu Dragon Maid. E também quero até mostrar um pouco do jeito que eu montei ele e alguns combos simples que esse deck consegue fazer, algumas interações que eu jogo com ele normalmente. Porque é um baralho bem divertido, é um deck focado em fusões, né? De monstros do tipo dragão, com uma mecânica e uma dinâmica bem legal. É um dos meus decks favoritos, embora não seja tão forte para jogar competitivo. Ele até consegue fazer uma raivinha. E vamos lá, para a decklist, vamos começar pelo main deck. No main deck eu tô rodando 3 da Dragon Maid Chamber, 2 da Parlor, 2 da Cozinheira, 2 da Nurse, uma da Laundry. Essas são as Dragon Maid pequenas, que são os starter do deck. Cada uma funciona de uma forma diferente, mas ambas todos compartilham o mesmo efeito de no começo da fase de batalha. Elas voltam para a mão e invocam a versão dragão delas. E no fim da fase de batalha, elas fazem uma troca com o dragão. E cada uma tem um efeito de consistência diferente. A Charmer, a Chamber aqui, ela busca magias armadilha do arquétipo. A Parlor, ela enterra. A Cozinheira, ela adiciona um monstro do arquétipo e descarta uma carta na resolução, um monstro do arquétipo na resolução. Aí é bem bacana para você reposicionar a carta. A Nurse, ela é um monstro que renasce dos bichos pequenos, ela traz de volta qualquer level 4 ou menor. E a Laudrin, ela é uma roleta russa que tem as builds competitivas, mas que joga mais voltado para torneio, nem usa tanto ela, porque ela é uma faca de dois gumes. Ela dá foolish de 3 do topo. Às vezes é bom, às vezes é ruim. Tem hora que ela acerta bem, tem hora que não. Mas eu gosto de usar uma para ter variação nas Dragon Maid, para ter mais Dragon Maid nome. Mas facilmente ela pode ser substituída e subir mais uma dessas daqui. O deck tem uma engine bem pequena, mas dá para substituir por outras coisas. E como eu falei da mecânica delas, que elas trocam pela versão maior, tem as versões dragões dela, que é os monstros grandes da dinâmica do arquétipo, os bosses. Que cada um na mão, eles são hand traps, e no campo eles geralmente são corpo grande na mesa. Tem a Chambra, que ela ressuscita monstro do cemitério ou do banimento. Tem a Tesservern, que ela tem um efeito de Effect Veiler, só que é lento. Você descarta lá na sua vez. Escolhe um bicho no campo e aquele bicho não pode ativar os seus efeitos. É bem legal essa carta para forçar a interação. Eu estou subindo duas dela, testando com duas. Tem a Tikink, que essa daqui é uma hand trap de Battle Phase. Você descarta ela a qualquer momento e faz um Dragon Maid teu ganhar 2.000 de ataque até o fim do turno. Então é muito legal para buffar. Ela consegue deixar teus bichos grandão. Uma Ernus, que essa carta é bem legal. Às vezes dá pra testar até subir 3 dela, só porque ela é uma hand trap que você consegue jogar em volta de draw. Por conta desse detalhe aqui, ó. O primeiro efeito dela é que ela se descarta, é quick, e você special summon da sua mão, meio de level 4 ou menor. Ela é bacana pra você ativar ela na draw phase, invocar uma das buscadoras e evitar tomar draw, que você consegue jogar em volta. Embora não seja tão interessante. Ou até mesmo para dar em Flawless para você invocar, resolver seu efeito antes e o cara não puxar, porque você vai invocar da mão. Aí você evita tomar os Multicharm que dá draw de summon da mão. Enfim, ela é bem situacional. Eu só tô rodando uma, mas dá para subir uma segunda se quiser tentar. Da Nurse eu rodo uma também, que é a versão Nutalk, perdão. Ela é a versão Dragon Maid grandona da Laundry. E essa daqui ela tem um efeito curioso. Ela podia ser melhor se ela fosse quick, que basicamente ela targeta um card em qualquer cemitério e embaralha no deck. Então é bem fortinho para você tirar alvos do cemitério do seu oponente ou até recuperar recurso seu. Todas as Maid grande, elas são hand traps, basicamente. Nem todas são quick, basicamente só quem é quick é essas duas, que é a Ernus que invoca da mão e a Chicken que bufa ataque. As outras são lentas, mas ajudam na consistência do baralho e na dinâmica. Aí essas são as cartas made de monstro. De hand trap eu rodo um Magnamute e um Drizhume, que eles são hand trap tech de consistência e são dragões e ajuda muito no deck. Rodo 2 da Morne, que pode substituir por Draw. Rodo 2 da Belly, que pode até entrar de side, dependendo da composição do seu deck. Rodo 3 da Ashe, porque impede Fualos e é uma carta tanto boa para ofensiva quanto defensiva. Melhor hand trap para interagir. De hand trap só são esses monstros mesmo. Eu tô rodando com 3, 5, 7, 9 hand traps, basicamente, se contar os bestial. Não tem tantas hand traps,
mas dá pra encaixar mais se quiser. A engine é bem pequena. Da engine de spell do deck, spells e traps, eu rodo 3 hospitalidade. Não tenho o que dizer, é a melhor carta do deck, assim, das spells do arquétipo é a melhor. Ela basicamente desce uma made da tua mão ou cemitério e enterra do deck uma com o mesmo atributo e nome diferente. Então, basicamente, essa carta é uma card combo pro deck, porque tu invoca qualquer uma das bonequinhas, por isso que eu uso a maior quantidade possível das variantes delas, pra ter sempre alvo dessa carta. Porque daí eu descendo essa, eu enterro a Dark. Eu descendo essa, eu enterro de água e tudo mais. E aí, além delas trigarem os efeitos em campo quando são invocadas, elas vão ter outros efeitos aí que vão servir pra continuar jogadas. Principalmente por causa da fusão de contato, que eu já vou chegar nela. De magia de fusão, eu rodo uma da Commutation e uma da Espelho de Dragão. Eu decidi rodar assim, dá pra rodar duas Commutation, ou dá pra rodar outras magias de fusão, dá pra rodar Super Poly de side ou até de main. Mas enfim, eu quis rodar uma de cada, porque a Espelho do Dragão é muito legal nesse deck, porque você consegue recuperar muito fácil o seu recurso banido, e também porque você faz a fusão usando o material do banimento do cemitério, quer dizer, banindo. Então é bem bacana, porque se acontecer de alguma coisa pra ter o campo ser limpo, tu usa ela pra volta de jogo, banindo os material e fazendo uma fusão legal. E a Commutation só uma, porque ela se auto-recicla. Já que você ativa ela, faz fusão, ela vai cair no cemitério. Aí você ainda pode ativar o efeito dela, voltar um made do teu campo pra mão, que já recupera recurso, e ativar ela de novo, pra fazer fusão de novo. É bem legal esse efeito dela, que uma vez por turno ela volta pra sua mão. Aí acaba sendo muito útil, porque você acaba ativando duas delas por turno, normalmente. Uma TTT, né? Tech Card pra lidar com interações. Você tomou uma interação, você ativa ela. Muito legal, limitada, fazer o quê? Boas-vindas ao Welcome Dragon Maid. Uma das cartas mais subestimadas do deck, mas às vezes ajuda a finalizar. O buffzinho que ela dá é besta, mas às vezes acaba sendo os 100 que faltava para passar de um bicho. E ela também tem um efeito secreto que às vezes a turma esquece, que caiu no cemitério, ela não deixa o oponente targetar teus made no turno que ela foi caída no cemitério. E ela também, uma vez por turno, fica recuperando o recurso do cemitério. Então, essa carta ela é muito versátil para muitas situações. É mais lenta, mas só uma no deck ela não pesa muito, mas pode ser facilmente substituído por outra coisa. Aqui vamos para as cartas mais estranhas do deck. Eu rodo duas Despedidas de Dragon Maid para finalizar as cartas de Dragon Maid de Spell. Ela basicamente serve para tirar alvo, te proteger e te manter vivo, porque você consegue trocar uma Maid do teu campo e invocar uma da mão ou cemitério com nome diferente, e o bicho invocado por essa carta até o próximo turno não é destruído por batalha ou efeito. Então ajuda tu ter um bicho no campo para sobreviver, ajuda você tirar a target, né, fugir de alvo, e ainda por cima ela acaba servindo para trigar alguns efeitos de Dragon Maid, porque Dragon Maid tem muito essa mecânica de voltar a carta para mão e trigar efeitos, então essa carta acaba sendo bem legal por ser quick. Começando com as cartas estranhas, eu rodo duas dessa carta esquisita, que é a Luz e Trevas do Dragão, que é uma carta que eu comecei a testar e gostei muito. Basicamente já tem 3 efeitos, ela é bem situacional, mas explicando bem resumidamente, essa carta ela poderia ser bem melhor se eu estivesse usando toda a engine de Dragão Luz e Trevas, que é uma engine de fusão que eu já testei aqui, é bem legal, mas eu tô rodando ela mais pra side, não tô rodando de main, mas é bem forte. Que basicamente você faz uma fusão que nega 3 vezes, de uma vez só, e é um mini negate, bem legal. Mas enfim, falando da Spell, da Luz e Trevas do Dragão, ela tem 3 efeitos. O primeiro, você vai trocar um dragão da tua mão por outro do deck com level 8. Aí basicamente ela serve mais pra tu trocar essas duas aqui, porque é os únicos alvos que tem nesse deck. Basicamente essas duas aqui, a vermelha e a verde, porque essa daqui é level 9, essas daqui são level 7 e os bichos são level 6. Esse efeito de trocar não é tão interessante, raramente ele acaba sendo usado, mas vez ou outra acontece. Principalmente quando você quer a cor certa do seu dragão, que às vezes você mexe com o atributo e você quer a cor correta. Mas tirando essa situação, não é tão interessante esse efeito. Mas os outros dois dela são bem legais. Ela tem um efeito de ataque, de bônus, que ela aumenta em 200 vezes o nível do bicho que ela targeta que seja dragão. É um buffzinho bobo que às vezes ajuda a finalizar, porque você deixa um dragão seu bem grandão com um ataque alto. Aí passa por cima de alguma coisa na porrada. E o último efeito, que é o que eu acho mais interessante dela, e é um dos motivos dessa carta estar no meu deck, que ela basicamente, por ser quick, dá pra ativar em vários momentos, que é quando um oponente ativa um efeito que faz alvo num dragão, você ativa e nega. Simplesmente, ela só nega o efeito.
Targetou um dragão, você nega. É bem legal. Pra qualquer target que vier num dragão teu, tu simplesmente, pau, ativa ali em resposta. Ah, em permanência infinita, SP, qualquer coisinha que foi target, tu nega a carta. Muito bacana mesmo. Uma Cala by the Grave, né, pra lidar com Hand Trap. E por fim, no main deck, eu rodo uma de cada das traps ruins do Dragon Maid. Eu rodo uma da Arrumation e uma da Downtime. A arrumação aqui, que a arrumação é essa, ela targeta um dragão no teu campo, volta pra mão e volta uma carta do oponente pra mão. É bem legal, você consegue usar várias interações com essa carta. Uma paradinha que eu gosto de fazer é usar ela nos bestial, tá ligado? Porque eu invoquei o bestial, dei efeito do bestial, por exemplo, Magnamute, vou buscar um bicho na end, volto um bicho do cara, uma carta do cara e o Magnamute pra mão e o Magnamute vira follow pra dar de novo no efeito. Ou então eu faço com as Maid pra ter follow no próximo turno, já que ela vai voltar pra mão. E essa também ela tem um efeito secreto que ela se bane, invoca um Maid da tua mão ao cemitério e na end o bicho volta pra mão. Então ela é bacana porque ela acaba sendo como... ela serve como extender e follow. A Downtime, ela é uma carta de consistência e ela também é uma carta de interação bem esquisita. Que basicamente ela retorna pra tua mão um Dragon Maid e tu aplica um efeito. Ou tu adiciona um Dragon Maid card do teu deck, ou tu targeta um Spell Trap no campo e retorna pra mão. Detalhe que não dá alvo esse efeito de... eu falei target, mas você não targeta Spell. Você volta um Spell Trap do campo do oponente pra mão. Isso é bacana para você deixar uma carta do oponente não resolver. Já que tem cartas que pisou na mesa, quer ativar, ativa uma vez por turno, tipo magia de campo, essas coisas. Você ativa ela em resposta, dá o efeito, tira a carta do campo, a carta não resolve. Aí é bem legal para você atrasar a jogada. E de novo, pela mecânica dos made de volta para mão é bem legal. E vamos chegar no extra deck que vocês vão entender um pouco melhor a dinâmica do baralho. Vamos lá para o extra deck. No extra deck não tem tanto segredo, né? O extra deck eu tô rodando duas da Lady, duas da House, duas da Shio, que são os Dragon Maid Fusão. Lady é a melhor carta do deck, ela é uma fusão de contato que você pode fazer banindo os materiais do teu campo e cemitério. Ela pede dois Dragon Maid de atributos iguais e nomes diferentes, então ela é extremamente genérica. Por isso que eu falei que a hospitalidade é uma card combo, porque basicamente qualquer Dragon Maid que tu invocar usando hospitalidade, vira essa carta. E essa carta por si só tem dois efeitos muito fortes para o deck, que é invocada especial, ela chama especial um Dragon Maid do teu baralho, de level 4 ou menor, e na stand-by de qualquer jogador, na fase de apoio, você pode fazer uma fusão, embaralhando material do campo e cemitério. Então, os materiais que tu baniu para fazer ela são recuperados. Muito forte essa carta, muito legal mesmo. É uma carta custom, basicamente. A House, que ela é boa, mas ela é estranha, mas ela funciona. Que basicamente ela só tá no deck porque ela é um pré-requisito para outra fusão do deck, que eu vou falar já. Mas eu vou ter que falar dela para o oponente, para vocês poderem entender porque é a outra. Mas vamos lá, House usa duas. A House basicamente é um Dragon Maid fusão que pede qualquer Dragon Maid e um dragão, é bem legal, fácil de fazer. E ela na standby tem um efeito de escolher outro bicho do teu campo, invocar especial um Dragon Maid com nível menor ou maior que o do bicho, e é bacaninha para você botar bicho corpo na mesa. E na standby phase não, em qualquer fase, desde que ela veja um dragão voltar para a mão, ela pode destruir um monstro no campo do oponente. Esse efeito não é uma vez por turno. Triga toda vez que ela vê um dragão voltar para a mão. Isso aqui é bem legal, porque você tá matando o bicho do cara com essa carta. Ela acaba sendo uma dor de cabeça. Muito bacana mesmo. Muito bonitinha ela Gold, por sinal, que foi a que eu peguei. E vamos pra Sheo, que é o principal boss beater end board do deck. E é um Omni Negate, basicamente. O boss do deck com 13.500 de ataque, que é a versão dragão da House. E como uma boa Dragon Maid, ela troca de lugar com a amiguinha. Estamos esperando a Lady ganhar a versão dragão, tá? A Sheo basicamente é o seguinte. Tá no campo, na fase de apoio de qualquer jogador, como as outras Dragon Maid têm feito na fase de apoio. Essa aqui também tem. Ela invoca qualquer Dragon Maid da tua mão ao cemitério. Isso é muito legal, muito delicioso de fazer. De que seja de nível 9 ou menor. E ela também tem um efeito especial, que é o efeito negate dela. Que ela nega um card ou efeito do oponente, destrói, volta pro deck adicional. E se isso acontecer, ela invoca especialmente do deck adicional a House. Então o que acontece?
Ela ativa, nega o efeito, volta para o extra deck, traz a House. E a House por si só, no campo, vai servir como uma interação bem chatinha, porque vai ficar destruindo coisa do cara, e ainda invoca bicho na standby phase. Detalhe que esse efeito da Sheol traz a House por Special. Então, se ela for pro cemitério, ela não consegue reviver, porque não foi fusil summonada. Precisa atentar esse detalhe. Tirando isso, carta maravilhosa. Vamos lá. De fusões, para continuar aqui, tem mais 3 fusões que eu uso, que são genéricas. A Filias Rage, o Boreoload Furious e o Trishula. Basicamente, eles são interações. Trishula para quebrar estratégia do oponente, porque tu consegue abrir o extra dele, olhar uma carta e banir. E tu bane uma carta do teu deck também, então isso acaba sendo vantajoso para tu. Porque Dragon Maid recupera a carta do banimento, basicamente. Você bane alguma coisa com Trishula, essa coisa vira matéria de fusão com a Ladies, ou então você consegue reviver ela, com a que tu baniu no caso, com a Cherba. Que a Cherba ela revive um Dragon Maid do banimento ou do cemitério, então essa carta é muito legal. Enfim, Trishula ele basicamente tá aqui para isso. Banir cartas. O Furious, ele é um pop, ele destrói carta na mesa, um Mantui no campo do oponente. E no Dragon Maid ele é muito safado, porque tem certas jogadas, certos campos que você consegue fazer de botar os Dragon Maid que não morrem por efeito. Aí o que acontece? Você ativa o efeito dele, mata o Dragon Maid e mata o bicho do cara. Mas o teu Dragon Maid não morre pelo efeito do próprio Dragon Maid. Aí você só matou uma carta que foi só do cara. Aí você consegue ficar dando um pop unilateral com essa carta. E ele no cemitério tem um efeitinho de se banir pra dar especial de um Link Dark do cemitério, é bem legalzinho também. E a Filias Rage, que ela basicamente é um Dragon Maid adotado. Ela pode ter um efeito bem legal na Battle Phase, no começo, de voltar para a mão e invocar. Ela tem efeito de banir bicho do campo. Então vamos lá, vamos começar por partes, porque falando assim fica difícil de entender. Mas durante a main phase, ela targeta um monstro do oponente ou um card no cemitério dele e bane. Aí se o card banido for um card no campo, você retorna um dragão do teu que tu controla para a mão. E isso ajuda porque ela em campo com essa, ela vai trigar o efeito dessa, de destruir uma carta no campo. Então acaba sendo 2 interações em uma. E o outro efeito dela é que no começo da fase de batalha, se caso esse card estiver no teu cemitério, você pode retornar um dragão que você controla para a mão ou extra deck e especial invocar ela. Então ela acaba que se ela estiver no cemitério no começo da battle, ela volta. E Dragon Maid ela gosta de jogar na Battle Phase, gosta de jogar na Standby Phase, e ele gosta um pouco de jogar na Main Phase. Então essa carta, ela é basicamente uma Dragon Maid adotada. Ela não é Dragon Maid, mas ela se encaixa na temática do deck. Enfim, difusões são essas. Vamos para os links. Que os links são mais suportes, é mais coisa genérica de dragão. Tô rodando o Strike Dragon, só para jogar dragão no cemitério. Que ele basicamente qualquer dragão pequeno vira ele, só por causa disso. Aí ele acaba servindo como escalada para outros dragões. 2 selo hierático, não precisa de 2, mas eu gosto de usar por garantia ter um segundo. O selo ele volta a carta do campo do oponente para, ou de qualquer campo na verdade, para a mão, desde que seja na vez do oponente, tributando qualquer dragão na tua mão ou campo. Se caso tu tributou ele mesmo, ele tem um efeito que se ele for tributado por qualquer coisa, ele invoca um dragão do deck, mas o ataque e defesa vira 0. Essa carta é muito legal nesse deck. Qualquer deck de dragão, na verdade, essa carta é legal. É uma das melhores cartas para interação que esse deck usa. Esse bichinho aqui, que é o dragão do Triângulo Gêmeo, ele tá aqui mais por escadinha de link, para fazer link maior. É bem substituível, pode botar qualquer link 2 genérico no lugar dele. Ele aqui basicamente invocado, você paga 500 e invoca especial um dragão na seta dele, e o dragão não vai poder atacar e os efeitos são negados, é mais para botar corpo na mesa. Mas é bem bacana. E por fim eu tô rodando um do dragão 3 explosões e um do dragão da investida rápida, porque eles são bem legaisinhos, eles são bem interessantes de se usar. São cartas totalmente opcionais que podem ser substituídas por outra carta de extra deck mais roubada. Mas eu quis deixar o tema todo do deck em dragão. Aí por isso que eu só tô usando dragões no deck. Falando do 3 explosões, ele dá dano perfurante. E no cálculo de dano, na fase de batalha basicamente, em qualquer momento na etapa de dano, se o oponente tiver um spell trap, ele consegue negar. Então ele consegue negar traps ou spell ativada na fase de batalha, basicamente. Até o cálculo de dano. É bem legalzinho. E ele também tem o efeito de se banir ou se tributar, se eu não me engano. Se eu não me engano, é banir ou tributar. Eu só sei que ele tem o efeito de invocar um link
do cemitério e um dragão da mão. Aqui é bacaninha pra escalar jogada no próximo turno. E o dragão da investida rápida, que esse bicho ele é bem estranho, mas ele é bem legal. Que basicamente eu não posso invocar normal baixar na zona que ele aponta, mas geralmente ele vai apontar pro campo do oponente. Mas ele também tem um efeito de uma vez por turno, se um ou mais monstros for invocado na seta dele, dá pra destruir um desses monstros e causar 500 de dano ao oponente. E quando um efeito for ativado, que escolha esse card como alvo, você pode oferecer como tributo um monstro para negar a ativação. Que esse efeito é meio besta, mas é legal o fato que ele vai atrapalhar a 3 zonas do cara, se o cara não quiser nenhum bicho dele ser popado, porque qualquer zona que for invocada a ele, um bicho na zona dele, ele pode destruir um anjo de turno. Aí acaba sendo uma interaçãozinha, um pop que dá 500 de dano. É uma cartinha boa, porém é legal, eu gosto dele. Enfim, esse foi meu Dragon Maid, basicamente. Vamos passar aqui para alguns combos com deck. Eu vou falar de forma resumida, para só vocês terem noção mais ou menos de como funciona o deck, mas enfim. Com a Hostility, como eu tinha informado antes, essa carta basicamente é um card combo. Qualquer mate que você pegar é linha de jogada com essa carta. Qualquer mate que você descer com o efeito dela é linha de jogada. Supondo desceu essa, vai buscar um Spell Trap que é follow e tudo mais. Aí enterrou na resolução a Dark. A Dark. Ativou, desceu ela, buscou com ela, enterrou a Dark com essa carta. Aí resolveu ela, faz fusão de contato banindo ela e a Dark, chama essa daqui vai invocar mais alguém do deck, esse mais alguém do deck provavelmente vai dar interação, tipo, por exemplo, a Parlo, por exemplo, pode enterrar uma Maid Card, pode enterrar até mesmo a Trap, que é interação e follow, pode enterrar a Spell de fusão, que a Spell de fusão pode acabar simplesmente dando efeito, voltando pra mão, você com outro dragão faz fusão. Aqui vai fazer fusão na standby phase. Enfim, aqui são algumas linhas de jogada que o deck faz, porque na standby phase essas aqui vão voltar. Provavelmente você vai ter feito a Sheol se não tiver passado com ela, ou algum outro dragão. E como foi na standby phase, a Sheol por si só vai chamar um dragão pro campo, esse dragão vai ativar efeito, vai enterrar alguma carta, e assim o combo vai seguindo. E basicamente é assim. Isso é uma das linhas de jogada com Dragon Maid. Vamos lá. Outras linhas de jogada que o deck tem, basicamente, como eu tinha falado, com a House e a Filias. Que basicamente a Filias vai banir alguma carta. Se essa carta for banida do campo, você volta um dragão pra mão. Você pode voltar qualquer dragão pra mão ou extra deck. A House vai trigar, vai pedir pra destruir um bicho do oponente. Aí, supondo, ativou, voltou a Parlo pra mão, House triga, destrói a carta do oponente. Essa Parlo vai acabar virando jogada. Por exemplo, deu Arrumation, baniu o especial da Parlo, Parlo vai voltar na end pra mão, mas enfim. Parlo deu efeito, enterrou alguma carta, enterrou com Mutation pra follow do próximo turno. Aí começou a Battle Phase, voltou a Parlo pra mão, invocou uma Maid no campo no lugar dela. House trigger efeito de novo no começo da battle, viu um dragão voltar pra mão, destrói uma carta, um bicho. Aí assim vai seguindo as jogadas. Aí jogadas com Trishula, por exemplo, ou jogadas com Furos, como eu tinha falado. Furos basicamente em campo, tenta destruir um dragão, não consegue, destrói um card do oponente e assim vai. Furos tentou destruir um dragão, não deu por causa do efeito dele e destruiu uma carta do oponente. Trishula baniu algo do seu deck. Esse algo banido vai voltar pro deck pelo efeito da Ladies para fazer fusão. Jogou uma Sheol, por exemplo. Já fez uma fusão, trouxe Sheol. Sheol por si só faz fusão, faz fusão não, traz especial dragão do cemitério. Pode trazer até aquele Furus que foi destruído em algum momento. Aliás, perdão, antes que eu fale besteira. É Dragon Maid que ela traz, tá? Tem algumas cartas que trazem qualquer dragão, mas essa daqui só traz Dragon Maid. Mas enfim, traz alguém do arquétipo. Pode trazer. Inclusive, ela consegue invocar até a própria Lady no cemitério. Traz o Chamel ou algum outro Dragon Maid que vai entregar efeito e assim por diante. Tipo a Kitchen. Enfim. É várias linhas de jogada mesmo. O deck por si só, ele tem várias formas de você jogar. O campo é meio monótono, porque basicamente o campo você vai jogar meio que na mesma ciclagem.
você vai querer começar fazendo a fusão de contato e vai querer grindar recurso, porque Dragon Maid é um deck que ele espera pra vencer, basicamente. Você acumula recurso e finaliza o cara de forma bem agressiva, porque quando você encheu o que você queria, quando você chegou ao que você queria, em questão de pegou carta, enterrou, fez fusão, você só vai pro ataque. O deck ele é bem assim mesmo, ele é um deck que ele manipula bastante consistência e o recurso dele. O deck aguenta jogo prolongado porque o deck consegue se reciclar muito mesmo. Aí a Nurse, que invoca alguém do cemitério, esse alguém vai trigar efeito. Aí as duas no começo da battle voltam pra mão, cada uma na sua própria corrente, invocando dragões pro campo. E se a House vê isso, ela vai destruir duas vezes, porque basicamente vai ser uma destruição, corrente um porque voltou um dragão, aí iniciou nova corrente, uma destruição porque viu outro dragão voltar pra mão. Porque ela não ativa tudo numa corrente só, ela vai fazendo uma corrente por vez. Enfim, esse foi o meu Dragon Maid, basicamente. Espero que tenham gostado. É isso aí, galerinha. Valeu, falou, fui!